Caros alunos, boa tarde, boa noite, bom dia ou boa madrugada. Agradeço a presença de todos vocês para mais essa aula. Falamos aí na aula anterior sobre estabilidades aí, algumas estabilidades do dirigente sindical, do cipeiro, que são importantes. Revisem a aula anterior, isso cai nas provas, cai nos concursos, tá? E hoje vamos falar um pouquinho de outras estabilidades aí que com frequência acabam caindo nas provas da OAB. Por quê? Porque é o dia a dia da legislação trabalhista ter problemas com essas duas situações, que seria aí a estabilidade gestante e seria a estabilidade acidentária, né? Então nós vamos falar sobre as duas, perfeito? Antes de eu iniciar essas estabilidades, eu gostaria de bater um papinho com vocês. Começamos aí esse projeto de tentar ajudá-los, né, de tentar fazer com que vocês tenham uma eficácia maior e até a conquista dessa prova da OAB é tão difícil, né? E às vezes nós que já passamos por isso esquecemos o quanto isso é difícil psicologicamente falando, tá? Eu não sou psicólogo, não sou nada assim, estou falando para vocês por experiência, apenas por experiência. Estamos vivendo aí dias extremamente difíceis, conturbados, né, com informações de todos os lados possíveis e imagináveis, né? Verdades que não são verdades, mentiras que não são mentiras, e a ansiedade toma conta não só do Brasil, mas como do mundo, em razão do próprio momento que nós estamos vivendo. Então, se o tio aqui pode dar um conselho para vocês de alguma forma, seria guardar essa ansiedade. Como fazer isso, tio? Né? Como fazer isso, professor? Senhores, a primeira coisa que eu daria de conselho para vocês, desliguem a TV, ok? Se vocês ficarem assistindo esse bichinho tão esquisito chamado televisão, vocês vão ficar loucos. A ansiedade de vocês vai subir demais, muito mais do que deveria para fazer uma prova dessa, e com certeza vai atrapalhar o desempenho de vocês. Então, passem a não assistir mais isso. Se houver uma necessidade que vocês estejam ali interagindo com as informações, até por uma questão profissional, façam. Mas façam via internet, tentem sites confiáveis, não sites tendenciosos, para você ter informação pura, tá? Olha, eu já tive a informação do que está acontecendo hoje, aqui no mundo, perfeito, já sei o que é, vou tocar minha vida, vou fazer, vou trabalhar e vou estudar para a minha prova da OAB. Essa prova é extremamente desgastante, eu falo para vocês, passei por ela, vários amigos passaram, é uma prova desgastante, ela desgasta demais. A faculdade de Direito já é uma faculdade que quebra, né? Quer dizer, você passa aí durante sei lá quanto tempo, né? 5 anos praticamente dormindo 4 horas por noite, 5 horas por noite, e as pessoas ainda acham que advogar é um negócio fácil, não é. Você vai sair da universidade, ainda vai passar na prova da OAB e mesmo assim ainda vai ser uma luta enorme, enorme. Então cabe a você traçar suas metas, traçar de que forma você deseja que a sua profissão corra, né? Como ela vai ser, né? É um contexto muito interessante você focar, não tem outra forma. Se você não focar nessa prova, não focar nessa situação e no que você deseja, com toda certeza vai ser muito difícil. Então, é apenas uma palavra de alento aqui, não sou ninguém para estar dizendo para vocês como é que vocês devem se sentir ou não, mas eu sei que uma prova dessa é uma prova extremamente complexa. Ela requer aí, e eu posso dizer isso de cadeira, eu já fiz essa prova já com uma idade bem avançada, porque essa é a minha segunda universidade, e eu posso dizer para vocês, com todo o controle emocional que eu tenho, mesmo assim foi uma prova desgastante. Então, se serve de consolo, ela é uma prova desgastante para todos, né? Você tem um tempo limitado para fazer essa prova e você tem que ter na sua mente como fazê-la, que é o que nós falamos lá na primeira aula. Faça uma matemática simples, vá nas matérias que tem mais
elementos para fazer, né? mais questões que vocês possam estar gabaritando, para que vocês não tenham a necessidade de ser expert em tudo, porque não vão ser. Tá? Então, faça o melhor possível dentro dessa condição. E o que atrapalha muito a maioria dos candidatos, não só de não fazer essas contas iniciais, mas atrapalha a ansiedade. A ansiedade é terrível, terrível, é o seu inimigo maior. E esse momento que nós vivemos hoje é um momento extremamente atípico. Mas existe uma fórmula para que você consiga sair disso. Desligue a maldita televisão, ok? Ah, mas está acontecendo isso, professor, está acontecendo aquilo, eu odeio fulano, eu odeio ciclano. Gente, vocês têm que ter a OAB como meta. Vocês têm que ter a vida profissional de vocês como meta. As coisas que acontecem ao redor disso são condições adversas que não podem afetar a sua vida, ok? Então, tranquilizem, peguem, e vejam essas matérias do jeito que elas são passadas para vocês. Eu estou tentando fazer isso da forma mais simples possível. Até as pessoas que devem estar me assistindo devem estar falando, nossa, o cara está falando como se estivesse conversando, ele não está dando uma aula de direito. Na verdade, eu não quero dar uma aula de direito para vocês, eu quero que vocês entendam da onde vem a matéria em específico, aqui o direito material do trabalho, da onde ela vem, da onde ela surge. Se vocês não entenderem isso, vocês sempre vão achar chato, né? Sempre vão achar uma matéria insuportável e não vai conseguir passar. Então, mas para que eu consiga fazer vocês entenderem, vocês têm que tirar essa ansiedade de vocês. Eu recebi inúmeras mensagens de pessoas que estão extremamente ansiosas, né? Até mesmo pelo último concurso, que foi um desastre aí. A FGV fez tudo de errado no último concurso, né? Questões, só Deus sabe onde conseguiram fazer a composição dessas questões, né? Então, relaxem, sabe? Relaxem. Desliguem a maldita televisão. Fiquem um pouco à parte dessa discussão toda que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, e foquem na OAB, ok? Se é esse o desejo de vocês, foquem. Não desviem a atenção. Tudo que você se concentra tende a acontecer. Ah, professor, isso é coisa de autoajuda. Não é. Não é. Eu dou um curso para empresas há muitos anos, onde eu tento, para líderes, né? E tento fazer esses líderes serem líderes realmente, na concepção da palavra. E por muitas vezes eu falo isso e eles não entendem. Foquem. Imaginem essa prova feita, imaginem essa prova gabaritada, imagine você lá com seus 50, 60 pontos. Isso não é um exame de corrida, não vai ficar no teu currículo se você fez 100, se você fez as 80 questões, 100%, não vai ficar. Acordem, vocês precisam acertar 40, joguem uma meta aí de 50, 50 e poucas para vocês alcançarem as 40. Alcançou, bora gente. Sabe, esqueçam o resto do mundo. Ah, meu amigo acertou 79, parabéns para ele, meu irmão. Sabe, legal. O importante é vocês chegarem a passar. Como que eu passo? 40 questões, ok? Então foque um pouco mais, porque pode dar algum probleminha no meio? Pode. Né? E o que vai mais atrapalhar vocês é a ansiedade. Parem com isso, parem. Relaxem. Tirem o pé do acelerador desses conflitos mundiais e internos. Parem com isso. Foquem na prova, ok? Não é direita, não é esquerda, não é centro-esquerda, não é centro-direita, não é centro, não importa. Não importa, o que importa é você passar nessa prova e certamente ser um colega de trabalho dentro em breve. Eu não sou nada mais do que vocês, sabe? Ninguém que passou nisso é mais do que ninguém. Entendam isso, tirem essa ansiedade de vocês, sejam diferentes, façam a diferença. Vocês são especiais. A profissão de advogado é uma das profissões mais bonitas que eu vejo. Eu deveria ter feito essa faculdade há muito mais tempo do que quando eu fiz. Aqui eu estou dizendo coisas pessoais para vocês, mas para que vocês entendam. É uma faculdade muito bonita, apesar de ter profissionais que acabam com a nossa reputação, como aconteceu aí há pouco tempo, né? De advogados trabalhando para o tráfico, né?
Acontece, sabe? Por quê? Porque tem profissionais ruins e profissionais bons em todas as áreas. Mas é uma profissão muito bonita, é uma profissão excelente. E não importa, professor, tem 1.200.000 advogados nesse país? Tem. Mas, gente, tem espaço para todo mundo, tem espaço. Valorize a sua profissão, valorize seu trabalho. Não seja mais um advogado casqueiro, como dizem aqui na minha região, né? Que faz lá, ó, eu faço para você a R$ 100. Poxa, na tabela da OAB tá R$ 5.000, né? Tenha bom senso, sabe? Não seja mais um dentro de um contexto para ser mais um, sabe? Porcaria. Você pode ser excelente. Tem tantas áreas de atuação do direito que não tem muitos advogados, sabe? Então, pensem nisso. Mas nesse momento eu quero ser advogado. Perfeito, vamos focar na prova da OAB. Esqueçam o resto das coisas. Feche essa maldita televisão. Não assistam TV aberta. Quer assistir alguma coisa, na hora que você está cansado, vai assistir, sei lá, algum filme que tenha a ver, que relaxe, uma música boa, sei lá, uma palestra interessante, ao invés de ficar entrando nessa paranoia que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo tempos de insanidade, as pessoas não têm mais sanidade. Então, para você que está aí tentando fazer a prova da OAB, foque nisso. É isso que você deseja. Ah, professor, eu tenho um monte de problemas. Gente, quem é que não tem problema? Me diz. Só se você estiver morto, né? E ainda dizem algumas religiões que depois de morto ainda você tem que pagar algumas contas. Se assim for, você vai ter problema sempre. Problemas são aliados, gente. Porque através dos problemas é que vocês vão achar soluções e vão melhorar como seres humanos. É assim que funciona. É problema financeiro, é problema afetivo, é problema familiar, é problema de todos os sentidos. Ninguém está a escape de problema algum. Sabe, mesmo essas famílias fantásticas, né? Casais fantásticos que vocês veem no Insta, né? Por exemplo, uma coisa que eu reparo quase sempre, pode ter certeza que está cheio de problemas. Pode não ser os mesmos de vocês, mas são problemas. Então, pelo amor de Deus, não existe felicidade completa para ninguém. Existem momentos felizes, existem realizações que nós podemos fazer nessa vida. E quais as realizações, professor? Pô, a prova da OAB é uma delas. Sabe, a não ser que você não queira ser advogado. Aí tudo bem, então não precisa fazer isso. Tá? Mas se deseja fazer, deixe as coisas à parte. Eu sei que é difícil, eu conheço pessoas que, sabe, não tem local para estudar, não tem, sabe, lugar quieto, nada, mas conseguem e conseguiram, sabe? Então façam o melhor possível. Mesmo que você não consiga, que deu 39, por exemplo, pô, eu quase deu, professor, eu pego na outra, né? Então você pode aproveitar, então tem toda uma jogada que dá para ser feita, mas façam, foquem no que vocês desejam, né? E não no que vocês não querem. O maior erro de vocês é focar em problemas e não na solução. Então eu estou focando nos problemas que eu tenho. Eu tenho 1.000.000 de problemas aqui, professor. Olha, eu tenho aqui. Eu estou focando no problema e não na solução de cada um deles. E não esqueçam, vocês vão ser advogados, não advogado. Advogados. O que é advogado, gente? É solucionar o quê? Problema. Né? Na sua grande maioria, nós vamos solucionar o problema de terceiros. Né? É problema do seu vizinho que veio conversar com você, é o problema da sua família, porque logo que você se formar, ou mesmo se formar, os que vocês já devem estar passando por isso, né? São vizinhos chegando, familiares chegando, todo mundo chega para você solucionar o problema, não é isso? E o resto da advocacia, o resto da sua profissão, vai ser exatamente isso, resolver problemas. Então, quer dizer, você está no caminho certo, tem 1.000.000 de problemas, que Deus ajude que tenha mais 1.000.000. Você tem que aprender a resolver problemas. Você vai resolver os seus, vai resolver os dos outros. Então, foquem, tá bom? Desculpem perder esse tempo aqui com vocês. Nem sei se foi não chamaria de perda de tempo, mas o que eu estou tentando fazer com vocês, que vocês tenham uma direção. Pelas mensagens que eu recebi, o que acontece? As pessoas estão se perdendo, mas estão se perdendo em problemas externos que não têm a ver com a sua vida nem pessoal. Então parem com isso, não se percam.
querem lutar por ideais, por valores. Nossa, eu adoraria isso. Eu sou um idealista e um defensor assíduo, assim, de valores. Sou. Tanto é que eu já passei de meio século. Se eu não fosse, né, seria um porra louca até morrer, né? Não é assim. Então nós temos valores, nós temos ideais, nós temos tudo, com certeza. Temos que lutar por isso? Temos. Mas nesse momento, o que você deseja? Não é passar na OAB? Então, foque, foque. O que eu estou passando para vocês aqui é sutilmente colocando para vocês o que mais eu vejo cair nas provas e tentando facilitar a linguagem para que vocês entendam. Até muitas pessoas que falaram comigo nos últimos dias me disseram que não são da área de direito e conseguiram entender as coisas que eles não entendiam, tinham uma curiosidade, às vezes pela área, né? E conseguiram entender, então isso me deixa bem gratificado. Por quê? Porque eu consegui ensinar alguém alguma coisa de uma forma simples, sem aquele linguajar jurídico que não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? Acho que nem os juízes mais gostam daquele linguajar todo cheio de flores, né? Com latim, assim, a flor da pele. Às vezes não tem jeito, o latim é obrigatório em algumas situações. Mas na grande maioria, vamos fazer uma linguagem simples que as pessoas entendam, tá bom? Então vamos iniciar. Me desculpem aí a tentativa de abrir os olhos de vocês, eu não sou ninguém para fazer isso, é só um conselho de um cara que já passou dos seus 50 anos. Então, já fiz tudo isso que vocês estão fazendo, eu entendo a situação de todos vocês, mas nesse momento é foco. Se você não filtrar as coisas que estão chegando a você, você vai se perder, a ansiedade vai tomar conta e você não vai conseguir. Então, jogue a ansiedade para um lado, deixe esses problemas externos fora do seu alcance e mente focada, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos para as estabilidades que estão faltando ainda, que são as principais. Estabilidade da gestante, né? Então, é vedada a dispensa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, ok? Então, a empregada foi lá, confirmou que está grávida para você através de um atestado médico, né? Porque não tem outro jeito, não dá para ela falar para você que está grávida e apresentar aquele testezinho de farmácia, tá? Então, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Nesse atestado médico, normalmente, gente, vem lá, o médico coloca lá uma data inicial, né, dessa gravidez, do possível início dessa gravidez. Então, está estável desde esse momento, aí entregou o aviso, né, e do início da gravidez. E depois até 5 meses após o parto. Então, vai ficar como gestante aí os 11 meses, né, os 9 meses, desculpa, nossa, 11, estou ficando louco, né? Os 9 meses e depois 5 meses de estabilidade após os 9, tá bom? Então, não tem muito o que correr por aí. Vamos falar mais um pouquinho sobre a gestante. A licença da maternidade é de 120 dias em regra, tá, gente? São 28 dias antes do parto e 92 dias após o parto, ok? Entenderam? 120 dias em regra. Existe a possibilidade de mais 60, que nós vamos chegar a 180 dias, quando a empresa aderir a um programa chamado Empresa Cidadã, tá? É um programa onde as empresas aderem por alguma melhoria aí na parte fiscal de alguma forma, só que ele ocasiona isso, né? Uma das consequências é de que as gestantes, nesse caso em específico, 180 dias, são 180 dias de licença maternidade. Perfeito? O empregado adotante. Gente, quem adota uma criança também terá direito à estabilidade provisória no emprego, nos termos do 391A, parágrafo único da CLT, e o 392 da CLT. Ok? O cara adotou, ou o casal adotou, ou a mulher adotou, ou o homoafetivo adotou, não importa quem adotou, tá? Então, tem a licença para ser feito, tem o direito à licença maternidade também, ok? Estamos falando aí de quem, na verdade, vai ficar com a guarda dessa criança, tá bom?
Falecimento, gente. Falecimento também é interessante. Isso é triste demais porque eu já passei por isso e sei como é. Isso aconteceu na minha família, inclusive. Falecimento da gestante. Então, estende o direito à estabilidade da gestante a quem detém a guarda do filho. Gente, se casada, né, um casal marido e mulher, a quem permaneceu vivo nesse relacionamento vai ter a guarda dessa criança e também vai ter a estabilidade e vai ter também o tempo de licença, ok? Nossa, me fugiu a palavra, estou ficando velho. Uma outra coisa interessante, não importa a idade da criança. Enquanto considerado criança, beleza, vai ter lá, houve lá o falecimento, tá tudo certo, tá bom? Aprendiz, quando um aprendiz, na verdade, gestante, ela também possui o direito à estabilidade. É uma aprendiz que está na tua empresa por alguma razão e papapá, engravidou. Tá, gestante, tem estabilidade, do mesmo jeito que a outra tem, perfeito? Estagiária não possui direito à estabilidade. Estagiário, a gente brinca muito, né, que estagiário não é, é para atrapalhar aqui, né? Que é sempre quando os defeitos acontecem a gente fala que é o estagiário. Mas na verdade o estagiário ele é fantástico, né? E deveria ser em todo local, não só no escritório, mas em toda atividade, que ele aprendesse a profissão, né? Mas nós sabemos que no mundo real eles só querem o estagiário para ralar que nem um maluco, coitadinho, né? Não é assim. Mas o estagiário não é. Ele é um contrato à parte, é uma outra situação, é junto com a instituição, é com todo o processo, né? Instituição de ensino. Então, a gestante estagiária, infelizmente, não tem estabilidade. Tá? Vamos falar um pouquinho que cai também nas provas, o aborto não criminoso, 395 da CLT, prevê uma licença de 2 semanas, tá, gente? Então, houve um aborto, infelizmente, do feto, aí então, gestante tem 2 semanas aí de licença para se recuperar do fato triste ocorrido, tá bom? Dispensa da gestante, isso é rescisão de contrato, tá, gente? Somente pode acontecer mediante falta grave, ou seja, a justa causa. Não necessita de inquérito, lembra lá no caso do dirigente sindical? Não necessita de inquérito judicial para apuração de falta grave igual ao dirigente. Caso seja dispensada sem justa causa, possui o direito à reintegração. Não sendo possível a reintegração, substitui-se por indenização todo o período de estabilidade. A súmula 396 do TST, ok? Gestante no curso de aviso prévio ou ainda em contrato de trabalho por prazo determinado, contrato de experiência, é estável ou se indeniza. O que eu quero dizer aqui, gente? Primeiro, vamos lá. A dispensa da gestante. Você não pode dispensar a gestante a não ser que seja por justa causa. Ponto. Se você dispensar, vai ser reintegrada. Tá? Se por qualquer motivo, não me dou mais com o cara já me dispensou, eu estava dentro de uma situação na empresa onde já era insustentável, então não quero mais fazer parte disso, não quero mais ir para a empresa, ou vice-versa, ou seja, existe um conflito muito grande entre a empresa e a gestante, então vamos fazer o seguinte, ao invés da reintegração, nós vamos indenizar todo o período que ela tem de estabilidade, tá bom? Não tem conversa, então todo período de estabilidade tem que ser pago, é a súmula 396. Se a gestante está em aviso prévio, tá? Ela não sabia que estava grávida, né? Ou ela ainda estava com um contrato por prazo determinado, ou que é o contrato de experiência é um contrato por prazo determinado, não é? Pensem bem, tem muita gente que não sabe disso, né? Contrato por prazo determinado. Quando você assina um contrato de experiência, você não está assinando um contrato por 45 dias, prorrogáveis por mais 45, que é um padrão. É um contrato por prazo determinado. Se não deu certo, eu faço a rescisão no final dos 90 dias e beleza. Tanto é que
os valores a serem pagos ali em termos de rescisão de contratual é muito pequeno. Né? Por quê? Porque é um contrato por prazo determinado, acabou, não deu certo, vai embora. Né? Aí todo mundo chama contrato de experiência, porque é um padrão e é realmente uma experiência que está sendo feita. Tá? Mas, se ela ficou grávida nesse período, tem estabilidade. Tá bom? Ah, professor, mas não é justo, como é que eu vou fazer isso? Tem estabilidade. O que eu vou fazer? O mundo não é justo, né? Então tem que fazer, tem que fazer. Outras coisas interessantes, olha, o empregador não pode pedir teste de gravidez na admissão ou na demissão. Vedado, entendimento do TST, tá, gente? Então, eu mandei embora, então eu quero um teste de gravidez para saber se ela está grávida. Não, você não pode, ok? É vedado. Então, e vou admitir a mulher. Ah, então eu quero colocar, porque eu coloquei as duas estabilidades anteriores para vocês, né? Aí as empresas, por tentar se precaver, querem um teste de gravidez. Não pode, ok? É vedado. Gestante que trabalha exposta à insalubridade. Tá aí uma coisa que ficou uma loucura. Esse negócio aconteceu na reforma trabalhista. Eu gostaria de dizer para vocês que nós já estamos aí quase tendo uma outra reforma trabalhista. Passou-se aí um texto no nosso Congresso Nacional, mais especificamente nos nossos deputados, né? E agora está subindo ao Senado. Então, provavelmente, nós vamos ter uma nova reforma trabalhista pós a última 2017, se aprovado lá e não houver mais nenhuma consequência aí no nosso Congresso Nacional. Então, provavelmente, nós vamos ter alterações em vários detalhes aí, que voltam algumas coisas, mas ainda está uma discussão muito grande, né? E isso não vai cair na prova agora, 2021, tá? E provavelmente nem 2022. Então, dá para tocar sem esses elementos. Se no edital soltarem alguma coisa parecida com isso, eu gravo uma aula para vocês aqui e sem maiores problemas. Tanto é que algumas leis aí de 2020 eu vou colocar no final do curso, tá? Então nós tivemos aí a LGPD, que é bem interessante na área trabalhista, e outros temas que já foram impetrados na nossa legislação em 2020. E provavelmente vai cair no exame de vocês, tá? Nesse próximo, agora final 2021, 2022. E eu vou deixar isso para o final do curso desse direito material e vou colocar para vocês essas leis novas, tá bom? Foi uma outra pergunta que me fizeram. E eu ia colocar isso dentro de uma sequência, mas já que já existe o questionamento antes, então vamos deixar claro isso. Vou colocar lá no final. Então, voltando aí à insalubridade da gestante, houve-se uma discussão tremenda aí sobre gestante, insalubridade, reforma trabalhista, ou seja, virou um inferno. E aí chegaram num consenso. Então, a gestante que trabalha exposta à insalubridade, grau máximo, vamos lá, grau máximo 40%, ela será afastada do trabalho. Ponto. Vai afastar, ok? No grau mínimo e médio, que é 10% e 20%, ela necessita de um atestado médico para ser afastada do trabalho. Deu para entender, gente? Está gestante. Ela é uma gestante, perfeito. Se ela trabalha em um ambiente na empresa que é o grau máximo de insalubridade, já pode ser afastada de imediato, ok? Para evitar qualquer problema com o bebê, com a mamãe e ponto. Se ela trabalha em grau mínimo, que é 10% e 20%, ela vai precisar de um atestado para afastamento. O que acontece? Ela vai chegar lá no médico dela, vai falar assim, olha, doutor, eu trabalho na empresa, mas eu trabalho num local insalubre, não é tão perigoso, ele é de 10% ou 20%, eu ouvi aí 20%, né? Mas eu estou preocupada. O médico pode chegar à conclusão que realmente, dependendo da atividade realizada por essa gestante, melhor seria que ela ficasse afastada e não em contato com esse ambiente insalubre. Perfeito? Vai receber um atestado, vai ser afastada. Tá bom? Então, os detalhes aí de gestante, eu acredito que nós podemos até dar aí como fechado os principais temas aí da gestante. Acredito que tenha ficado certinho a parte da gestante, pelo menos, né, gente? Então, lembrem-se do programa, né?
Lembre-se da quantidade de dias, 120, podendo ser 180, né? Em caso especial, se a empresa aderir ao programa da empresa cidadã. Lembrem esses detalhes. Estagiária não tem estabilidade, já a aprendiz tem. Então são detalhes que vocês têm que pegar dentro de um contexto e vão imaginando, você é dono da empresa, então você tem esse tipo de funcionário na sua empresa. Eu tenho um aprendiz, eu tenho um estagiário, eu tenho uma funcionária normal, eu tenho uma gestante que trabalha lá num local insalubre, então o que vai acontecer com ela, né? Se ela afasta de imediato, não afasta, como funciona, necessita de testado ou não, grau mínimo sim, grau máximo já é afastado direto. Ou seja, esses detalhes que você tem que ter em mente porque é onde a prova vai te pegar, tá bom? Então vamos partir para um outro caso de estabilidade que todo mundo fala sobre, né? Que é o famoso acidente ou doença do trabalho. Artigo 118 da Lei 8.213/91 ou a súmula 378 do TST prevê que um empregado que sofre acidente ou doença do trabalho tem direito à estabilidade de, no mínimo, 12 meses após a cessação do auxílio doença acidentário. Gente, pessoa acidentou, né? Aí você vai abrir uma CAT para essa pessoa. Os 15 primeiros dias que isso ocorreu é pago pela empresa, sempre. Teve aí umas controvérsias anteriores, mas voltou novamente. Os 15 primeiros dias, hoje, nesse ano aqui, os 15 primeiros dias são pagos pela empresa. 16º dia para frente já é de responsabilidade da Previdência Social, aonde essa pessoa vai entrar num auxílio doença acidentário ou um auxílio doença normal, não importa. Mas se for acidentário, tem estabilidade. E aí o que acontece? Essa estabilidade, ele ficou afastado pela Previdência Social num determinado tempo, não sei quanto, não tenho ideia do tempo que ele ficou afastado, não importa. É uma interrupção do contrato de trabalho, tá? Você interrompeu o contrato de trabalho desse cara. Então ele está recebendo lá pela Previdência Social, bonitinho, papá. Até que um dia esse cara ficou bom. Se Deus ajudar, ele ficou bonzinho. Então o acidente sofrido por ele deixou as condições dele ruins num determinado momento, mas agora o perito do INSS, que é aquele médico que você vai lá, que você vê sempre na televisão, né? Vê aquela fila de gente com muletinha tentando entrar no INSS, é isso que está acontecendo, tá? Ele está tentando passar pela perícia do INSS. Então ele passa lá pelo médico, o médico fala assim, nossa, agora você já está apto a voltar ao trabalho. Perfeito, esse médico vai atestar essa volta ao trabalho e esse funcionário volta a trabalhar na sua empresa. Ele voltando a trabalhar na sua empresa, do dia que ele voltou, ele tem 1 ano de estabilidade. Ok? Não é tão difícil, né, gente? Ah, mas eu não conto 1 ano do dia do acidente. Não, do dia que cessar o benefício, ou seja, que o benefício dele chegar ao fim. Dá uma olhadinha lá. 12 meses após a cessação do auxílio doença acidentário, perfeito? Então ele voltou 12 meses depois, é estabilidade, você não pode mandar o cara embora. O afastamento, olha lá, superior a 15 dias, que foi o que eu disse para vocês, os 15 primeiros dias é pagamento de responsabilidade do empregador, é a interrupção do contrato de trabalho, o restante, tá? Percepção do auxílio doença acidentário, o código é B91, isso é mais para informação de vocês, nunca vi isso cair na prova, tá? Mas se for auxílio doença comum, não tem estabilidade, tá, gente? Deixa eu explicar aqui. Só tem estabilidade no caso do acidentário. Então o cara teve lá um acidente de trabalho, um acidente de trajeto. Acidente de trajeto é acidente de trabalho, ok? Ah, professor, e a C20, a C19? Não sei. Nesse momento é extremamente discutível. Tá todo mundo brigando com todo mundo. Um tribunal dá uma coisa, outro dá outra. Isso não vai cair na prova de vocês, tá bom? Ah, mas porque diz que é uma coisa, né? O que ultimamente tá assim, né? Todo mundo diz tudo, mas ninguém prova nada dentro da lei. Na legislação ainda não veio nada que nos fizesse, de alguma forma, jogar essa responsabilidade ao empregador de alguma forma. Tá? Em alguns tribunais estão dando, outros não, e assim caminha a humanidade. Mas isso provavelmente não vai cair na prova de vocês.
Daqui um ano e meio, não sei o que vai acontecer, espero que exista uma melhora, principalmente no que se chama racionalidade, que é uma coisa que está em falta ultimamente. Então, se isso estabilizar essa loucura toda, nós vamos ter uma ideia e provavelmente, quando essa estabilidade existir, vai cair na prova de vocês, tá? Mas nesse momento acredito que pouco provável, porque ainda são muitas discussões sobre o caso, tá bom? Então, código B91, só para que vocês saibam, e se a pessoa tem uma doença qualquer e ficou afastada, ela não tem estabilidade, tá bom? Contrato por prazo determinado, lá o contrato de experiência, lembra que nós falamos? Tem estabilidade nos moldes normais. Aconteceu lá o acidente no contrato de experiência, tem estabilidade. Dentro do aviso prévio, tem estabilidade, tá? Aí as pessoas falam assim, mas está no aviso prévio, mandei embora. Filho, por que grande parte das empresas não quer você trabalhando no aviso prévio? Ela indeniza o aviso prévio. Por quê? Porque o risco é muito alto, principalmente quando você leva em consideração uma pessoa de área produtiva. A área de produção de uma empresa, uma metalúrgica, por exemplo, nossa, tem fatores N que podem gerar um acidente de trabalho, né? E às vezes, até mesmo um acidente motivado pode acontecer, sabe? Às vezes você não sabe como é a cabeça das pessoas, né? Então, o mais sensato para o empregador é: eu estou te dispensando hoje, estou indenizando o seu aviso prévio. Ponto. Você não vai ter dor de cabeça, não vai acontecer acidente, não vai, sabe, tudo pode acontecer. Então, indeniza o aviso, deixa a coisa rolar, que é melhor, tá bom? Porque dentro do aviso tem estabilidade, tá bom? Então, o acidente de trabalho, acho que o básico é isso. Deem uma lidinha lá na 8.213 e na 378 do TST, na súmula 378 do TST, e deem uma lida por inteiro, vocês vão ter uma ideia que tudo isso está lá. Então, interessante que a reforma trabalhista se chocou com muitas súmulas do TST, mas não é esse o caso, tá? Mas tem algumas súmulas que infelizmente acabaram perdendo a sua validade. Se vocês forem ficar estudando súmula, vocês vão ficar loucos, né? Porque tem muita coisa que já não bate mais nada com nada. Mas dentro de um contexto geral, nesse caso específico, leiam. A 378 vai dar uma clareada em vocês e o artigo 118 da 8.213, tá bom? Deem uma olhadinha, vejam quais são os casos aí de acidente de trabalho, suas devidas estabilidades, né? Quem paga o quê? Interrupção de contrato, né? Leiam isso, vejam o que é, isso também é pegadinha, tá bom? Perfeito, gente. Eu acho que eu consegui colocar aí para vocês algumas estabilidades que são mais comuns, tá? No meio do curso, se eu ver que alguma coisa, sei lá, venha na minha mente alguma coisa que esteja caindo, eu posso até retornar ao tema estabilidade, colocar para vocês se sair alguma novidade, alguma coisa que está caindo em prova e que não está dentro dessas principais aqui, tá bom? Vamos falar agora um outro caso que cai também, que as pessoas às vezes se confundem muito. Se chama culpa recíproca. Culpa recíproca será observada quando ao longo do contrato de trabalho, ou seja, o cara está trabalhando para você, o empregado e o empregador praticarem falta grave na mesma oportunidade, uma coisa assim fantástica, né? O que implicará numa rescisão de contrato por culpa recíproca, 20% da multa de fundo de garantia. Eu coloquei como observação que é 20% da multa. Os preceitos dessa culpa recíproca estão no artigo 484 da CLT e na súmula 14 do TST. Ao 484, havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão de contrato de trabalho, o Tribunal do Trabalho reduzirá a indenização a que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador por metade, né? A súmula 14, culpa recíproca, rescisão do contrato de trabalho, indenização, aviso prévio, 13º, férias proporcionais. Aí tem os artigos aí, mas são os direitos que vão sendo pagos aí pela metade, tá bom? Reconhecida a culpa recíproca na rescisão de contrato de trabalho, o empregador terá direito a 50% do valor do aviso prévio, do 13º salário e das férias proporcionais. Então aqui, gente, é se tanto o empregado quanto o empregador, na mesma oportunidade, isso eu nunca presenciei, mas aqui no mundo de Nárnia, né, pode acontecer.
Na mesma oportunidade, sei lá, um saiu dando uns tapas na orelha do outro, eu não sei o que pode ser essa culpa recíproca na prática, mas vamos dizer que os dois cometeram uma falta grave ao mesmo tempo. Talvez uma briga acho que gerasse isso. Eu nunca presenciei, tá? Mas se acontecer, aí você tem um fundo de garantia aí reduzido, né? A multa do fundo de garantia é de 20%, e depois por metade aí os direitos trabalhistas, né? Que é o 50% do valor do aviso prévio, 13º, salário e férias proporcionais, tá? Férias vencidas normais. Então você paga aí pela metade uma rescisão de contrato, caso ocorra essa culpa recíproca, tá? Eu coloquei aí tanto a súmula quanto o artigo para que vocês deem uma olhadinha, dá uma lida. Na prática, posso falar para vocês que eu nunca vi, nunca vi. Pode até ter acontecido, sei lá, e aí não se foi detectado. Eu tenho 30 anos de recursos humanos trabalhando em empresas dos mais variados tipos possíveis. E eu posso dizer para vocês que eu nunca vi isso na prática. Mas, para a prova de vocês, existe, né? Está na lei, então pode ocorrer e pode acontecer, tá bom? Então, só um deverzinho de casa, dá uma lidinha aí e vê o que vocês podem estar tirando a mais dessa culpa recíproca. Eu acho que apenas para deixar um pouquinho mais claro aí para vocês, os direitos, né? Vamos colocar aqui então, vai. Resumindo, né? Se acontecer essa culpa recíproca, coisa assim, bem louca, né? 50% das férias proporcionais, mais um terço, súmula 171 a 261 TST. 50% do 13º salário proporcional. 50% do aviso prévio, férias e 13º vencido são pagos integralmente. 20% de indenização do fundo de garantia, saque do fundo de garantia ele pode sacar integral, não é devido ao seguro-desemprego. Por que não é devido ao seguro-desemprego nesse caso, professor? Porque o cara deu problema. Foi uma culpa recíproca. Por que eu vou pagar a ele se, numa justa causa, por exemplo, eu não estaria fazendo isso? Ele deu causa à sua rescisão contratual. Como empregador também deu. Então, ficou aí metade, ter que pagar metade cada um e cada um assume a sua culpa dentro do contexto. Essas são as verbas que são detalhadas aqui para que vocês tenham uma ideia. Provavelmente isso não cai na prova de vocês? Não sei se cairia isso, eu não vi ainda, mas eu acho que assim, não. Mas talvez aí a culpa recíproca, como é que nós vamos, qual é o valor, por exemplo, do aviso prévio, né? Qual é o percentual pago aí ao funcionário, né, que participou dessa culpa recíproca? 50%. Tirando aí férias vencidas e 13º vencido, o restante tudo 50%, o fundo de garantia aí ele tira inteiro, mas a multa é de 20% e não de 40%, tá bom? Eu acho que fica claro aí essa culpa recíproca também, que pode acontecer de cair na prova de vocês. Dá uma olhadinha, às vezes vai que cai, né? E o professor aqui acertou uma dicasinha para vocês. Espero até que aconteça. Bom, senhores, eu ia entrar em distrato agora com vocês, mas não vou fazer isso agora não. É um assunto um pouco maior, né? Ele até parece com essa guerrinha anterior aí de 50%, mas eu acho legal colocar isso já numa próxima aula para vocês, para que vocês tenham já todo esse contexto de uma vez só. Do que eu começar agora, depois eu faço outro pedaço na outra aula, tá bom? Então eu gostaria de agradecer vocês novamente, gostaria de coração que vocês pegassem lá no início da aula que eu passei hoje para vocês e que vocês colocassem isso na mente. Eu tenho que focar e eu consigo passar nessa porcaria dessa prova, porque dá para passar, tá, gente? Dá. Não é tão difícil assim. Não se distraiam com coisas idiotas, ok? Desliguem a TV, desliguem. Eu gosto da televisão que fala da esquerda, legal. Eu gosto da televisão que fala da direita, legal. Para de gostar dessas porcarias todas, gente. Não estou dizendo que ninguém precisa estar informado e nem abater nada de nada. Nesse momento, essas coisas só servem para distrair vocês do foco principal, que é a prova da OAB. Então esqueçam. E mesmo que não houvesse nada disso no país, que está acontecendo agora ou no mundo, não importa. Você tem que focar no que você deseja. Foque, seja melhor do que o teu concorrente.
São centenas, centenas e centenas de pessoas prestando essa prova. A última prova deu mais de 70% de reprovação, gente. Não é possível. Tudo bem que a prova estava horrível, mal redigida, mas não é isso. Não teve gente que passou? Então, nada era impossível. Teve questões erradas? Teve. Várias. Mas cabe a você estar querendo ser melhor, ter uma vida melhor. Para isso você precisa gostar de você mesmo, cara, sabe? Se vocês não começarem a gostar de vocês, quem vai gostar? A mãe, certamente, a mãe sempre nos ama, né? Até quando você apronta as barbáries, a mãe sempre te ama, mas você tem que gostar de você, né? Não importa nada, tudo que você joga para o universo volta para você. Então, pelo amor de Deus, não se distraia com outras coisas. Estude, entenda. Essa aula aqui ficou mais autoajuda do que uma aula, né? Eu só passei 2 estabilidades para vocês, mas eu acho importantíssimo que vocês entendam isso. Sabe, se vocês não entenderem que a responsabilidade pela vida de cada um é de cada um. Ninguém é responsável pela sua vida. E tudo que você está fazendo hoje, todo o esforço seu, vai ser retribuído de alguma forma pelo universo mais tarde. Então faça isso. Se dedique, seja melhor do que você pensa que é. Que normalmente nós achamos que nós somos fantásticos e não somos. Mas podemos ser muito melhor do que somos, né? Ah, professor, eu sou super bem. Não é, cara. Sabe? Então acorda. Tudo na vida requer esforço, dedicação. Ah, eu nasci em berço esplêndido, não preciso, então não faça. Então você não precisa, vai fazer por quê? Né? Então, mas eu desejaria passar, então estude. Não tem outro jeito, as coisas não vêm para sua mente do nada. Então é dedicação, é estudo, não tem outra forma. Eu estou fazendo isso aqui ser mais leve até, né? De um papinho mais que uma conversa para vocês, um curso aberto para ajudar vocês de alguma forma, mas vocês têm que ser diferentes. Vocês têm que ser diferentes, mas diferentes para com vocês mesmos. Tá? O comprometimento que tem que existir é seu, de mais ninguém. E é comprometimento, não é envolvimento. Né? Ah, professor, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu estou envolvido com a minha secretária. Estou saindo com a minha secretária. Ela virou uma gestante com estabilidade. Agora eu estou comprometido. Né? O exemplo é idiota, né? Mas é um jeito de vocês entenderem. Né? Então, pelo amor de Deus, se comprometa com o que vocês desejam. Não se distraiam com outras coisas. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer para ajudar, me passe a mensagem, eu ajudo, não tem problema, tá? Mas o foco aqui é que vocês logo estejam vindo aqui no meu escritório e fazendo parte, sendo mais um colega de trabalho, tá? E o que eu puder ajudar, estou aí para isso, é para ajudar. Aliás, esse curso foi feito para isso. E eu acabei colocando esses pormenores todos hoje no curso, essa autoajuda aqui louca, mas por quê? Porque eu senti de vocês que vocês estão distraídos, vocês estão preocupados com outras coisas. Né? Não se preocupem, o mundo vai continuar existindo, as coisas vão continuar sendo ruins, as outras vão ser boas, não vai mudar nada no universo. A única coisa que pode mudar, e que tudo muda na verdade, né? Mas ela muda, mas sempre existe umas constantes, né? Aquele malzinho vai continuar mal, o bonzinho vai ficar bonzinho, melhor, não sei o quê. Mas você pode ser melhor, tá? Aí eu te pergunto, você fez alguma coisa por alguém, para ajudar alguém ultimamente? Faça. Você vai ver como isso ajuda você na sua autoestima, na sua concentração e tudo. Pegue alguma coisa e vá ajudar alguém, né? Isso é muito legal. Ao invés de ficar entrando nessas pilhas loucas que está acontecendo no mundo. Deixa para lá o que está acontecendo no mundo. Vamos focar em ser um profissional fantástico, um advogado de renome, uma pessoa que vai poder ajudar muita gente, sabe? Não importa se você ganha rios de dinheiro, importa o que você faça com a sua profissão. E eu espero que vocês consigam passar nessa prova e sejam
os melhores advogados e que eu possa ter contribuído com 0,1% para que vocês sejam profissionais no sentido literal da palavra, tá? Porque profissionais porcaria, o mundo está cheio, o país também está cheio. Queria que vocês fossem diferentes. E com toda certeza vão ser. Foquem. Esqueçam o restante das coisas. Foquem no que vocês desejam. É assim. Quer ser um advogado bem-sucedido? Foque nisso. Veja lá. Coloque na sua mente o advogado bem-sucedido. Ok? E não aquele advogado porta de cadeia que você viu na televisão com terno xadrez. Não estou desmerecendo, não. Tá? Mas se você deseja ser o top de linha, você tem que imaginar o top de linha. Não adianta imaginar aqui embaixo. A sua mente te conduz aonde você pensa, aonde você foca. Então, se você está focando vencer essa prova da OAB, é isso que você vai conseguir. Já foque, imagine, faça na sua mente você já vencendo essa prova. O resto são detalhes que você tem que cumprir, são partes que você tem que cumprir para essa missão. Beleza? Gente, agradeço imensamente vocês terem me deixado entrar na casa de vocês. Peço desculpas aqui por estar fazendo autoajuda e conselhos. Não sou ninguém para dar conselho para ninguém, mas eu achei que eu devia falar isso para vocês nessa aula. De alguma forma, eu tinha que passar isso para vocês de alguma forma, para vocês entenderem e focarem, porque senão fica difícil, senão a coisa não vai andar, tá bom? Gente, muito obrigado mesmo e até a próxima aula.